não temos entendimento da parte do Senhor, o quanto nós somos amados por Ele, gente. Como é que nós vamos dispor e resplandecer se nós não entendemos o cuidado e o favor dEle sobre a nossa vida? Por que as pessoas se desviam, gente? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por que as pessoas acabam abandonando os caminhos do Senhor e indo para fora? Porque, primeiro, porque acham que o mundo está sendo mais interessante, sim ou não? Não é verdade, gente? E é por quê? Porque não entenderam o quanto são amadas. E o diabo, querido, eu vou dizer para vocês, ele é expert em nos enganar. E ele tem enganado muitas pessoas, sabe? E as pessoas daí começam a valorizar muito mais o mundo do que a Deus. E hoje eu quero estar falando algumas coisas com você, para você entender, e eu quero dizer, com isso, você vai sair daqui fortalecido, para quando vir as investidas do inimigo sobre a tua vida, você vai saber combater em nome de Jesus. Amém? Então assim, Deus tem muita coisa para nós. Deus deu a você uma vida para ser desfrutada. Sabe o que é? Mas o problema é que muitas pessoas estão na igreja como se carregando um fardo pesado. Sabe, vocês já encontraram com aquele irmão assim, ó, que tu vai cumprimentar ele? Como é que tu tá, meu irmão? Ai, tô na luta, tu sabe. Não é verdade? Toda igreja tem esse irmão assim. Não sei, de repente aqui em Gaspar é melhorzinho, daí não tem, né? Mas sempre tem. Não é aquele irmão, como é que tu está? Gente, parece que a vida com Deus é um peso, uma dificuldade, é uma luta. Não vive como é que para viver, não é verdade? Ai, como é que está? Ai, está bem, mas estou na prova, não é verdade? Mas a palavra de Deus, querido, nós vamos encontrar o segredo para viver realmente uma vida abundante e feliz. Querido e amado, eu e você, nós temos a incumbência de ser o povo mais feliz da face da terra. E isso não é forçado, é uma realidade. Repita assim comigo, eu e a minha casa. Vamos ser a família mais feliz. Amém? Eu pego isso e boto no meu coração e vai ser uma verdade na minha vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, como é que nós vamos impactar esse mundo? Se as pessoas não vêem a alegria do Senhor em nós, vamos ser sinceros, não é verdade? E nós precisamos, querido, viver tudo o que Ele tem para nós. E para que isso aconteça, nós precisamos viver de um jeito. E que jeito é esse? Viva intensamente. Sabe, eu vou dizer uma coisa. Eu estava pensando hoje, estava tirando um tempo com Deus, e eu pensando assim, Senhor, como é bom poder dar essas fugidas durante o dia. Eu tenho esse privilégio, né? A gente trabalha no integral e parar tudo, e sabe, e me esconder nos braços do Senhor. Que coisa maravilhosa. Tu já experimentou isso? Sabe assim? Porque todos nós também podemos. Não tem quem não pode, na verdade, pegar daquela fugidinha para o colo do papai. Nunca fizesse isso, começa a fazer. Vai lá, está atribulado no serviço, não sabe para onde vai, dá aquela fugidinha, vai para o banheiro lá, não passa de 3 minutos, né, pelo amor de Deus, senão o chefe está te chamando a atenção. Mas eu vou te dizer, mas como é bom ir lá assim, poder dizer, Pai, estou passando um dia na prova, Senhor, mas eu sei que Tu está comigo, porque é promessa Tua para mim, e Senhor, assim como o Senhor venceu, eu também vou vencer. Querido, nós passamos muitos desafios. Eu gosto de ter um tempo com o Sérgio assim, porque a gente está vivendo como igreja, muito parecido os tempos e os momentos, assim, a igreja crescendo e tal, e às vezes nós como pastor, a gente pensa assim, a igreja é pequenininha, temos desafio, é falta de recurso, é isso, é aquilo, mas a igreja conforme vai crescendo, a gente pensa assim, não, daí a igreja cresce, o desafio financeiro já não vai ser tanto, né? A gente se ilude, eu me iludia pelo menos desse jeito. Só que a igreja cresce, o desafio também cresce, não é verdade? Mas sabe o que Deus tem me falado?
é porque eu quero que vocês saiam da linha do natural. Se eu der o suprimento suficiente, vocês vão viver toda a vida no natural. Agora, se vocês tiverem sempre desafios maiores, vocês vão querer viver o sobrenatural. E sabe onde é que a gente vive o sobrenatural? É na presença do Pai, querido. Queres experimentar o sobrenatural de Deus na tua vida? Vai buscar o Pai. E para isso nós precisamos, querido, sabe o que é? Viver de maneira intensa. Sabe o que eu penso assim? Por que as pessoas acabam saindo do meio do povo de Deus? Por que se desviam? Vivem na igreja, mas de maneira rasa, superficial. Nunca mergulha mesmo para viver tudo aquilo que o Senhor tem para ela. E hoje eu quero que você faça uma reflexão sobre a sua vida, sabe? Mas não para trazer condenação, em nome de Jesus. Não é trazer condenação sobre a sua vida, mas é trazer reflexão para que você seja levado à mudança e a viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para ti. Viver intensamente. Muitos pensam, querido, que isso é uma realidade só para quem está fora, está no mundo, sabe? Não, viver intensamente é quando eu vivo no pecado. Viver intensamente é quando eu estou lá fazendo as coisas que o mundo quer que eu faça, e eu quero te dizer que isso é um grande e terrível engano, querido. Mas quem vive no pecado, sabe o que ele está fazendo? Ele está perdendo de viver o que realmente Deus tem para ele. Deus tem muito mais. É por isso que a nossa vida com Deus precisa ser como? Pela fé. É pela fé, nós cremos no Senhor e vamos experimentar tudo o que Ele tem para nós. Querido, eu vou te dizer uma coisa. A tua vontade, quantas vezes tu foi levado pela tua vontade? E quantas vezes tu diz assim, por que eu fiz isso? Não é verdade? Quantas vezes nós fizemos isso? Quantas vezes nós fizemos as escolhas por nós mesmos e fizemos escolhas erradas e depois ficamos, poxa, por que eu permiti? Por que eu fui fazer isso? Mas eu quero te dizer que quando você tem fé e coragem para experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e agradável, essa jamais vai trazer decepção, querido. Mas nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter fé para acreditar que o Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós. Querido, eu vou te dizer, solteiros, jovens aí, sabe? Tu não precisa ir para o mundo para escolher um parceiro, um cônjuge, um namorado ou algo assim. Deus tem algo preparado para ti. E eu quero te dizer algo. O que Deus tem preparado para ti, tu pode ter uma certeza, é bem melhor. É bem melhor. Mas daí o que a gente faz? Não, eu vou sair, eu vou fazer o que eu quero, e acaba quebrando a cara, querido. Felicidade é para todos. Deus tem para nós. Jesus disse, querido, olha só lá em Lucas 12:15, que a vida não consiste na abundância dos bens. O que quer dizer isso, querido? Tem gente que acha que vai ser feliz e vai conseguir viver intensamente quando ela tem muito dinheiro. Não é verdade? Não, eu vou ter muito dinheiro. Quando eu ter muito dinheiro, aí sim eu vou ser feliz. Eu vou te dizer uma coisa. Tem muita gente que é tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Sabia? Mas ele não tem a felicidade. Pode ter momentos de felicidade, mas a alegria verdadeira, só eu e você podemos experimentar. Sabe? Só eu e você podemos experimentar. Por quê? Porque não consiste de eu ter muita coisa, querido. Pode ter, posso ter. Tem gente que acha que o dinheiro, não, é só aquele que tem muito assim dinheiro, o resto, a alegria dele é pagar os contos, os boletos, vive. Não, querido. Deus tem algo para mim e para você. E nós não precisamos, nós somos felizes com aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. E é isso que nós temos que começar a entender e ter, essa alegria, querido. Porque senão a gente vive atrás sempre de alguma coisa.
Quando eu alcançar isso, quando eu ter a minha casa na praia, aí eu vou ser feliz. Quando eu ter aquilo lá, eu vou ser feliz. Eu conheci um senhor, e esse senhor viveu a vida para se aposentar. Sabe, para se aposentar. Viveu a vida assim, ele era do exército, e daí fazia mudança para um lugar, para outro e tal, para viver melhor, para se aposentar melhor, para ter mais dinheiro, mais recurso, porque ele pensava, não, porque quando eu me aposentar, eu tenho que me aposentar bem, para poder viver e experimentar a minha vida. Querido, só que assim, cada mudança dessa, ele ia sozinho, ele deixava a família, e daí fazia, a cada tantos meses, voltava e tal, e deixava lá. Por quê? Porque ele queria se aposentar bem. Essa era a segurança dele. Não, eu vou me aposentar bem, e quando eu me aposentar, daí eu recupero o tempo perdido. Só que daí, quando ele estava quase se aposentando, numa dessas indas e vindas, a mulher dele engravidou. Veio um temporão, eles já eram mais de uma certa idade, e veio um temporão. Daí, quando veio aquele filho, ele pensou, poxa, eu dei faculdade para todos os outros, não vou dar para esse, vou dar também. Vou trabalhar mais um pouco. Aí trabalhou, completou quando o filho se formou, tudo, e daí ele já estava aposentado, tal. A mulher teve uma enfermidade, um câncer, e veio a falecer, querido. Vocês estão entendendo? Trabalhou, viveu a vida correndo atrás, sabe do quê? Do vento. Era nada. E quantos às vezes estão na igreja? Tem tudo para desfrutar o que Deus tem para ele, querido. Deus tem dado tudo, mas acha que precisa de mais. Eu preciso ter bem, eu preciso ter aquilo. Eu não estou dizendo que você não possa ter. Não é isso que eu estou falando. A gente pode ter, querido, mas comece a alegrar-se e ser feliz e viver intensamente a partir do que você já tem. Amém? Vamos ser assim, viva intensamente, faça tudo aquilo que Deus tem para ti. Verdades espirituais, querido, para viver cada momento com intensidade, nós precisamos crer em verdades espirituais fundamentais também. E eu quero estar falando algumas verdades para você. Querido, como eu falei, o diabo vai colocando peso e carga sobre cada um de nós. E sabe por que também muitas pessoas não usufruem daquilo que Deus tem para ela? Porque elas vivem debaixo de condenação. Não entendem da graça e do amor de Deus sobre a sua vida. Olha só, tem liberdade, eu quero te dizer que você precisa se libertar de todo o passado, querido, em nome de Jesus. Tem pessoas que estão acorrentadas, amarradas por causa do passado e não usufruem dessa vida plena e abundante que Deus tem preparado para cada um de nós. Então liberte-se disso. Quem aceita a condenação vive remoendo erros do passado. Creia, querido, que a sua dívida já foi paga por Jesus na cruz, querido. Ele já pagou tudo aquilo que nós devíamos. Tudo já foi pago por meio de Cristo. Romanos 8:1, querido, fala assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Teve uma meia dúzia que ouviu esse versículo. Eu vou ler de novo para ver se vocês entendem. Olha só o que fala. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Querido, você está entendendo? Mas sabe o que a gente pega esse versículo? A gente crê nele pela metade. Não, nenhuma, mas alguma ainda fica. Não, querido, a palavra fala nenhuma. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, querido. Mentiras que derrotam. Muitos vivem derrotados, acreditando, sabe o quê? Que Deus está zangado com eles. Sabe o que é? Diz assim, Deus cura. Mas Deus, quando vem uma enfermidade, é de Deus. Eu estou passando um tempo difícil, é Deus que faz. Crê no amor de Deus, mas também crê que Deus vem se vingar, vem fazer alguma coisa. Crê num Deus punitivo. Querido, eu vou dizer para vocês, a palavra de Deus diz que Ele é amor. E eu vou dizer uma coisa, Ele corrige os seus filhos, sim ou não? Sim, mas como? Você viu alguma vez Jesus, querido,
Teve alguém que não foi em pecado em Jesus? Aquelas pessoas que foram para ser curadas por Jesus, elas tinham sido santificadas, aleluia, estava tudo bem, elas não pecavam mais, era isso? Não, elas iam como? Em pecado, querido. Aí elas se aproximavam para Jesus e Jesus dizia: então é isso, agora tu vem me pedir? Não, querido, Jesus orava, impunha as suas mãos e curava as pessoas, querido. É isso que Jesus faz por mim e por você. Não estou dizendo para você agora, então eu posso viver no pecado. Querido, eu vou dizer uma coisa, sabe o que acontece? Quem nasceu de novo não está mais preocupado com o pecado, porque o DNA dele mudou, ele já tem outra natureza, querido. Tudo que ele quer é agradar o coração do Pai dele. É isso que nós precisamos entender. Quem faz esse negócio? Não, então quer viver no pecado? Pode pecar então, querido? Quem faz essa pergunta? Desculpa, mas de repente nem nasceu de novo. É isso que nós precisamos entender. Não há mais condenação. Por que tu aceita o jugo do diabo sobre a tua vida? Por que tu não tem vivido intensamente a vida que Deus tem preparada para ti, aceitando a condenação dele? Sabe qual é o negócio? Nós aceitamos as mentiras do diabo e rejeitamos o que a Bíblia e o que Deus fala de cada um de nós. Eu quero dizer para vocês, eu tomo posse do que a Bíblia fala que eu sou, querido. Em nome de Jesus, eu não aceito a mentira do diabo sobre a minha vida. É isso que a gente precisa entender. Toda a ira de Deus por causa do pecado caiu, sabe sobre quem? Sobre Jesus na cruz, querido. Deus hoje tem prazer em nós. Repita assim: Deus tem prazer em mim. Querido, Deus tem prazer na tua vida. E eu vou dizer uma coisa, não tem nada a ver comigo e contigo. Sabia disso? Não tem a ver com o que eu faço ou com o que eu deixo de fazer. Tem a ver com o que o meu Jesus fez. É isso. É o que Ele fez pela minha vida e pela sua vida. E é por isso que não tem mais condenação. E outra coisa, queridas, as pessoas não têm mais paz. Como é que pode? Tá num lugar desse, cheio da presença do Papai, sabe? O Espírito Santo está aqui. Eu quero te dizer que nesse exato momento o Espírito Santo está passando aqui e está trazendo cura, restauração, libertação. Cadeias estão sendo quebradas, querido. Não tem, isso é impossível de não acontecer. Cada vez que o povo de Deus se reúne, é para libertação, para cura. Deus derrama da sua unção sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Isso acontece. Só que é o seguinte, tem muitas pessoas que não saem nem da porta, já acredita na mentira do diabo e perde tudo aquilo que Deus fez durante o culto. A palavra, a fé, tudo aquilo é roubado, é saqueado, e às vezes não chega nem ali fora, querido. Por quê? Porque aceitam as mentiras. E outra, não vive em paz. É uma guerra, uma agonia, querido. Essa paz que nós podemos experimentar só vem dele. Tu acha que tu tem muito dinheiro, tu acha que... Não, querido, é Deus quem traz a paz. Nós vamos ter... Sabe o que é a loucura do Evangelho? Querido, é que mesmo em meio às guerras, o mundo se atribula todo, fica perdido, desolado, não sabe o que faz, mas eu e você podemos ter certezas e viver em paz em toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei, querido, eu vou dizer para vocês, podemos chorar? Podemos ou não? Podemos, mas eu quero te contar, esse choro vai passar. A alegria está por vir, e é breve e sem demora, porque o meu Redentor vive, e Ele não demora. É isso que nós temos que entender, é Ele que faz. Estamos em paz, querido, paz com Deus, fomos justificados pela fé, agora temos paz com Deus. Repita assim: eu tenho paz com Deus. Tu entende isso, querido? Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quem é que te guarda?
Quem é que te guarda? É o Senhor. É o Senhor, o Todo-Poderoso. Querido, não tem nada nem ninguém que pode contra Ele. É isso que nós temos que acreditar. Ele é o Todo-Poderoso. Eu posso viver em paz. Querido, nós precisamos nos esforçar para viver a vida com Deus. Que tipo de esforço? Vamos lá. Sabe o que Hebreus 4 fala? Que o meu esforço precisa ser para entrar aonde? É loucura, gente. Mas o meu esforço da vida com Deus é para entrar no descanso, gente. Deus quer que eu e você andamos no descanso. Líderes, uma palavra para você. Estás cansado, sobrecarregado? Estás doido para desistir? Vou te falar uma coisa. Tu não estás fazendo a obra que Deus tem mandado você fazer. Pode ter certeza. Estás fazendo coisa que Deus não te chamou para fazer. Está entendendo? Porque aquele que está fazendo a obra de Deus, chamado por Ele, você pode ter certeza de uma coisa: não tem cansaço. Não estou dizendo esse cansaço físico. Claro, gente, cansaço físico é normal. Tu vai cortar uma grama, não dá cansaço físico? Dá. Mas daí cansaço físico, o que a gente faz? Descansa, pronto, simples. Aí a gente faz isso. Agora eu estou falando daquele esgotamento, aquele cansaço na alma, querido, que a pessoa não sabe mais nem o que faz, para onde faz. Precisamos entrar nesse lugar de descanso. É isso mesmo que o Sérgio falou. É aquele lugar, aquele tempo assim, que quando parece que tu mais dorme, mais tu acorda cansado, não é verdade? Mas Deus está nos chamando para entrar nesse lugar de descanso. Que lugar é esse? Presença. Quem é o descanso? Shabbat Shalom. Jesus é o nosso descanso. E Jesus está te convidando: vem para perto de mim, meu filho. Vem cá que eu quero te fazer entrar no descanso. Tem gente que acha que precisa fazer muita coisa. Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. É isso. Tem muita gente que está fazendo como se estivesse preparando a vida dele, preparando um bolo de chocolate para Jesus. Vai lá, vive a vida assim. Vou fazer esse bolão aqui. E ele vai e se esmera em achar os melhores ingredientes. Ele viaja de um lado para o outro e tal, e está se preparando e tal. E chegou aquele dia de se encontrar com o Senhor Jesus. E ele vai todo feliz e faceiro com aquele bolo de chocolate e diz: Jesus, olha o que eu fiz para ti, um bolo de chocolate. Jesus olha para ele: filho, dá esse bolo de chocolate para Gabriel, tá um pouquinho ali para frente, ali, ó, porque eu não gosto de bolo de chocolate. Você está entendendo? Muitas vezes nós estamos assim, estamos fazendo coisa para Deus, mas que Deus não mandou a gente fazer. Nós precisamos buscar a presença, saber o que Ele realmente tem para mim. Queridos, é ali o lugar de descanso. É ali que eu sou feliz e realizado, exatamente com o que Ele tem para cada um de nós. Mas sabe o que está faltando? Gente, nós somos um povo que somos indesculpáveis. Eu vou dizer para vocês que eu sou cheio de temor por causa disso. Principalmente a nossa região aqui. Nós somos muito abençoados, gente. Nós temos muito, 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 muito mesmo. Somos prósperos, sabe? Só que eu tenho temor, sabe por quê? Porque a palavra diz assim, para quem muito é dado, muito é cobrado, gente. Nós temos graça, nós temos sabedoria, nós temos, gente, de tudo para poder fazer a diferença na vida de muitas e muitas pessoas. Mas o que nós temos feito com isso que o Senhor tem nos dado? É isso que eu tenho dito: Deus do céu, tenho tudo. Deus tem restaurado o casamento. Será que isso é o fim? Será que é isso? Será que Deus restaura os casamentos simplesmente assim, porque eu quero que o casamento seja restaurado? Será que é isso? Gente, será que Deus quer fazer você ser próspero para te deixar rico? Só isso é o fim? A bênção é o fim, glória a Deus, aleluia. Será que é isso? O que vocês acham? Não, gente, isso é um meio. Sabia? Deus quer te fazer próspero, Deus quer te fazer uma pessoa abençoada, sim, mas é para que você seja uma fonte para muitas e muitas pessoas, querido.
essa fonte precisa jorrar. Você não é uma lagoa. Lagoa é água parada. Se não bota lá um motorzinho para fazer circular aquela água, sabe o que acontece? A água apodrece. Aí fica, ai, como é que tu tá? Tô na prova, tô na luta. Sabe como é que é a vida do crente? Querida, a vida do crente, eu vou dizer para vocês, eu não aceito nada menos do que viver o que a Bíblia diz que eu posso viver. E a minha Bíblia diz que eu vou viver vida plena e abundante. Não estou dizendo que não vai ter guerra, vai ter. E eu vou dizer mais, não são guerras, são desafios. E é desafio para mim alçar voos muito maiores. É isso que nós temos que acreditar, querido. Outra coisa, qual é a coisa que mais trava o cristão? Uma coisa chamada medo. As pessoas têm medo. Medo de tudo, medo que vai faltar, medo disso, medo daquilo, será que vai dar, será que não vai dar? Querido, a palavra diz que é o Senhor quem te guarda, que é o Senhor quem cuida de ti. Sabe qual é o nosso problema? Tu entende que tu é filho? Tu entende? Quem aqui entende? Levanta a mão. Tu entende realmente que tu é filho? Eu quero te dizer, querido, tu és filho, guardado pelo Pai. Sabe o que é o nosso problema? Nós achamos que nós somos melhores pais do que o nosso Pai Celestial. Se você que é pai, se você tem a chance de ajudar seu filho, você vai ajudar ou não? Hã? Sim ou não, gente? Sim, sim, tu vai ajudar. Então tu acha que Deus não vai olhar por ti? Querido, eu vou te dizer uma coisa, Ele não só vai olhar por ti, como vai fazer muito melhor do que você está até pedindo. Esse é o nosso Deus e o nosso Pai. Então por que tu estás com medo? Por que estás com medo do dia de amanhã? Por que tu estás andando todo ansioso? Sabe, por que tem pessoas, primeiro, vivem no passado, né? A carga. Não se liberta do passado, é amargura, é ressentimento, é coisas com outras pessoas, não se liberta disso. Hoje, em nome de Jesus, você vai ser livre disso, do passado. Mas tem pessoas também que estão vivendo no futuro. Não, e sabe o que é o problema? Ela está lá no futuro e não vive o que é para ela viver, que é o hoje, o presente. Deus te chamou para viver o hoje, querido, porque o amanhã pertence a quem? Ao Senhor. É a Ele, e Ele tem cuidado. O que tu tem feito? Anos atrás, eu passei uma dificuldade financeira, mas assim, fiquei com a dívida, fiquei com tudo, fiz uns negócios ruins, sei lá, uns 20 anos atrás aí. E aí o que eu vou fazer agora? Meu Deus, não tinha o que fazer. Deus, em nome de Jesus, Deus vai te levar para um lugar que você não vai ter mais o que fazer. Sabe o que a gente faz quando não tem mais o que fazer? A gente ora. O crente, ele gosta, parece, assim, de ir para esses lugares assim, que quando não tem mais o que fazer, daí, não, agora não tem mais nada o que fazer, vou orar. Por isso que a gente tem que orar sempre, daí não precisa ir para esse lugar. Mas eu tive que ir para esse lugar. Deus me levou para esse lugar. Agora não tinha mais o que fazer, nada pela minha força. Sei, Deus, agora então me rendo, vou orar. E Deus me deu uma estratégia, sabe? Vence um gigante por vez. Isso é o nosso mal muitas vezes. Nós queremos acertar a nossa vida e nós queremos resolver tudo de uma vez só. Aí o diabo bota, sabe o quê? Carga. De uma vez só nós não vamos conseguir. Aí o que a gente pensa? Olha, não está dando mesmo. Eu queria resolver minha vida financeira. Queria resolver como? Uma coisa extraordinária, um milagre sobrenatural, caísse um dinheiro, e Deus pode fazer? Pode. Mas não foi assim que fez comigo. Deus disse, vence um gigante cada vez. Sabe por quê? Porque senão nós vamos comendo aquilo que Deus vai botando. Porque não vai dar para pagar mesmo, então deixa. Deus disse, vence. Eu tinha 10 reais, dava para pagar uma conta de 10 reais, eu ia lá e pagava aquela conta. Muito antes que eu pensava, eu já tinha liquidado toda aquela dívida.
ela foi paga sobrenaturalmente, querido. E eu vou te dizer outra coisa: no momento que eu estava pior, foi o momento que eu mais prosperei. Deus abriu as portas. Naquele momento de dificuldade, eu comprei uma casa e um carro. Tu perguntar como? Até hoje eu não sei, mas aconteceu. Deus age no sobrenatural, querido. Mas agora, você tem ouvido a voz de Deus? O que você tem feito diante desse problema e dessa dificuldade que você está passando? Tem orado? Tem buscado o Senhor? Você tem se rendido? Porque tem às vezes, querido, que a gente é muito temoso. Nós estamos no final do poço, mas para nós ainda não é o final do poço. Aí o que a gente faz? Nós continuamos cavando. E Deus está dizendo: filho, eu tenho tanto para ti. Para. Busca a minha presença. Vem falar comigo, eu quero te dar direção quanto a isso. Mas a gente não busca. E aí fica com medo, apavorado. 1 João 4, 17 e 19 fala assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Você está entendendo isso? Segundo quem é? Deus, Cristo. Segundo Ele é, nós somos. Aí tem uma palavra que diz assim: eu venci o quê? O mundo. Se nós somos como Ele é, você já venceu o mundo. Você está entendendo? Nós temos que começar a se apropriar da verdade da palavra, gente. Olha só, nós somos, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Qual é o amor perfeito? O nosso por Ele ou o dele por nós? Então o que nós precisamos fazer? Experimente desse amor, querido. Como é que a gente experimenta desse amor? Conhecendo Ele. É através de relacionamento. Sabe por que nós não confiamos nele? Porque na verdade nós não o conhecemos. Nós temos que ser hoje assim, fazer aquela declaração de Jó: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque eu te vejo. Aleluia. Deus quer te levar para um novo nível de relacionamento, querido. Deus quer que você o conheça face a face e seja liberto de todo medo e viva em paz. Gente, você entende que você entrou para um time campeão? Você entende que o time teu já ganhou 1.000-0? Teu time é campeão, querido. Por que tu estás com medo? Não tem inferno, não tem diabo, não tem imundo, não tem nada que pode contra Jesus, querido. Sabe por que nós paramos e travamos? Porque nós decidimos. É isso que nós temos que entender. Não viva com medo, viva em paz. Outra coisa, tenha boas expectativas. Gente, o mundo não tem isso. Ele tem pensamento positivo, né? Ele acha que vai dar certo, mas daqui a pouco ele tem uma coisa chamada consciência, e a consciência diz assim: tu faz tudo errado e tu acha que vai dar certo? Não vai. Então ele não tem a fé e não tem mais. Eu e você conhecemos o nosso Salvador e Redentor. Nós conhecemos que houve, querido, uma troca. Amém? Sabe o que aconteceu na cruz? Naquela cruz aconteceu uma troca, querido. Tudo que era para mim e para você receber, Ele recebeu sobre Ele. Ele recebeu a maldição, Ele recebeu a dor, a enfermidade, Ele recebeu os nossos pecados, querido. Tudo que tinha para vir de ruim sobre a minha vida e a tua vida, Ele recebeu. Então eu posso ter fé, querido, porque aquilo que hoje eu merecia, Ele recebeu, mas o que Ele merece, eu também posso
receber por herança. Somos co-herdeiros com Cristo Jesus, aleluia. Então eu posso ter expectativa de boas coisas, amém? Eu posso ter expectativa, querido, de um bom casamento, eu posso ter uma boa expectativa de uma boa família, eu posso ter uma boa expectativa de ter um bom salário. Por quê? Porque é Deus quem cuida de mim, amém? Amado por Deus, Deus Pai nos ama do mesmo modo que ama a Cristo, querido. João 17, 23, olha só o que fala: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Aleluia, querido. Você está entendendo? O quanto Deus ama o Filho dele? Muito. E o quanto Deus me ama? A mesma coisa. Você está entendendo isso? Nunca diga, querido, nunca deixe sair da sua boca que você não é amado por Deus, querido. Deus te ama muito. Aconteceu essa substituição. Olha só que eu falei ali antes, Filipenses 2:3, vamos ler ali. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E eu quero ler também Romanos 12:10, que diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Querido, se essa palavra Deus está nos pedindo para viver assim, é porque Ele também viveu assim. Ele preferiu, querido, se entregar pela minha vida e pela sua vida. Ele nos preferiu em honra, olha só, maior que Ele mesmo, porque Ele nos diz, mas Ele fez primeiro. Outra coisa, o futuro brilhante, quando confiamos no sangue de Jesus, nosso passado é apagado. Salmo 35:27, olha só: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Mateus 7:9-11, vamos ler: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que pedirem. Temos pedido ao Pai, querido? Você crê que o Pai tem o melhor para você? É isso. Então nós podemos crer nesse futuro brilhante quando entendemos que é Deus quem está no controle da nossa vida. Querido, qual é o testemunho que nós precisamos dar para o mundo? Sabe o que é? Deus quer ver, as pessoas querem ver na minha vida e na sua vida, que essa vida com Jesus realmente deu certo, querido. Sabe o que eles querem ver na minha vida e na sua vida? É essa alegria que a gente fala, querido. É isso que nós temos que entender. Uma vez eu li um livro, e nesse livro contava a história de uma médica que se converteu. Essa mulher, ela pegou e ela bebeu e ela sofreu um acidente, ferindo algumas pessoas, tal, e para ela não ser presa, ela teve que pagar com trabalho comunitário, com serviço comunitário. E como ela era médica, botaram ela a servir num ambulatório, postinho de saúde, num postinho de saúde, num lugar bem carente assim, e ela ia lá. Só que essa mulher fumava, e cada vez que ela ia fumar, ela tinha que sair do postinho, e ela ia para trás desse postinho assim, lugar bem carente e tal, e atrás tinha uma casa, e essa casa tinha lá uma família, e aquela família chamou a atenção dela. Não sabe ela que era já o Espírito Santo mesmo atraindo ela, não é verdade? E aí, aquela família lá, e ela começou a prestar atenção naquela família. Gente, família pobre, simples,
E aí começou a chamar atenção, mas ela via, meu Deus, mas tem alguma coisa diferente nessa família. Tem alguma coisa diferente. Então quando chegava, eu não sei quantas vezes por semana que ela tinha que ir lá, ela ia lá e ela ia lá atrás e ela via algo diferente, uma alegria, o tratamento deles, ela via algo diferente naquela casa. E daí chegou o último dia dela servir lá, ela já tinha pago a pena dela, e ela foi lá naquele lugar. Só que daí ela disse, hoje eu não me aguento, não vou voltar mais aqui, eu vou lá conversar com eles. E ela pegou e foi lá. E aí ela assim, olha gente, vocês me perdoem, mas eu não sei, eu trabalhei um período aqui, e eu sempre olhava aqui e eu via que vocês tinham alguma coisa diferente, o tratamento, a alegria de vocês, parece que brilhava alguma coisa aqui. E daí eles se olharam, deram aquele sorrisinho colgate assim, e disseram, nós podemos dizer para você o que nós temos? Nós temos a alegria da salvação, nós temos a alegria de servir ao Senhor Jesus, nós temos a alegria de ter um Pai que tem olhado e cuidado de cada um de nós. Aquela mulher entrou em parafuso, por quê? Porque eles não tinham nem um terço do que ela tinha de condições financeiras, mas aí ela não experimentava jamais a alegria que essa família experimentava. Querido, esse temos que ser, eu e você. A nossa alegria para as pessoas é o testemunho que nós vamos levar aí fora. Se você ser essa pessoa com alegria, sabe o que vai acontecer? As suas palavras vão ter muito mais peso. Para de ficar reclamando, para de ficar murmurando. Tudo é difícil, tudo é complicado. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, que luta, que labuta. Hoje, pessoas trocam. Ah não, é muito difícil. Ah não, quinta, sexta, sábado, domingo, conferência. Ah não, é muito dia. Sérgio, ah não, o pastor Sérgio está doido, é muito dia para estar numa conferência. Gente, é isso que acontece. Eu não estou te julgando, pelo amor de Deus, eu estou, sabe o quê? Desperta tu que dorme, em nome de Jesus. Gente, como é que eu vou viver intensamente? Eu vou lá, de repente estou lá no meu trabalho, né? Aí recebi o convite para a conferência. Aí no meu trabalho eu começo a falar com aqueles que estão ao meu redor, né? Meu Deus, rapaz, final de semana vai ter culto quinta, sexta, mas reclamando. Ah não, as pessoas que estão trabalhando com ele vão ficar numa alegria para querer vir também. Tá louco, eu não vou querer. Não é verdade, gente? Muitas vezes, vamos falar a verdade, se nós não somos assim, gente. Vamos falar a verdade, nós somos assim. Que Deus tenha misericórdia. Querido, que bênção. Você é privilegiado, pensa bem. Nós podíamos estar em casa, não é verdade, Sérgio? Dormindo, querido, ou se não está lá com a esposa, belo e formoso. Querido, glória a Deus, porque Deus tem colocado pastores aqui que realmente pastoreiam a sua vida. Glórias a Deus, eu louvo a Deus pela vida do Sérgio e da Ana, gente. Glórias a Deus, louvem a Deus, orem muito por eles, sabe? É isso, porque não se importam, tem se esmeirado na obra de Cristo, querido, por amor às suas vidas. Então não reclamem, louvem ao Senhor. Diz assim, Senhor, o que tu queres de mim, Senhor? O que tu queres de mim? Sabe, eu vou dizer uma coisa, essa semana fiquei muito feliz. Nós temos um café lá. E é um café gratuito, a gente tem um balcão lá, fizemos um negócio lá na igreja, só que é gratuito e não é, por quê? Porque alguém pagou aquele café, sabe quem é? As células, cada célula fica responsável uma semana pelo café, e aí o café, umas bolachinhas, tem que botar no pacotinho, uma coisa bem top, gente. E aí, essa semana, qual é a célula que está no café? A minha. E eu comecei a articular com os irmãos, né? Irmãos, vamos lá, vamos fazer o café, tal, como é que é? E eu falei com um abençoado lá que me ajuda. Eu disse, tu vai lá, faz o meio de campo com o povo, tal, e daí eu compro as coisas. Aí ele assim para mim, não, pode deixar que eu compro tudo. Pode deixar tudo aqui comigo que eu faço tudo. Eu digo, meu Deus, vai cair chuva do céu, meu Deus, vai dar um mistério agora. Gente, sabe o que é? Isso tinha que ser o normal no nosso meio.
Isso tinha que ser o normal. Eu não faço aquilo que me pede, eu faço além. Faço além, querido. Eu tenho que ser assim. Isso é viver intensamente. Sabe, é isso que nós temos que... Eu pensei, meu Deus do céu, só Deus te abençoe. Vai, querido, vai, seja uma bênção. É isso que nós precisamos, querido. Viva intensamente. Se te pedir para caminhar 1 quilômetro, caminha 2, em nome de Jesus. Nós temos que ser assim, ser apaixonado, querido. Poxa, não, o que eu posso fazer, o que eu posso ajudar, o que eu posso... Querido, eu vou me inserir, eu vou fazer parte. Eu não sou no meio da multidão. Desculpe, eu não estou aqui para ofender ninguém, mas eu vou te falar uma coisa. Deus não te chamou para ser um esquenta-banco. Sabe por quê? Porque senão daqui a pouco o diabo te pega. O diabo vai te mostrar que o mundo é melhor do que viver no centro da vontade de Deus. Querido, seja intenso. Seja intenso, viva intensamente para o Senhor, experimente de tudo. Querido, eu vou dizer para você, o que Ele tem pedido para você? Faça, se esmere, vai lá e se dedique mesmo e faça. E eu vou dizer uma coisa, sabe o que você vai receber? Porque quando a gente faz aquilo que Deus está pedindo para a gente fazer, nós recebemos uma coisa chamada alegria. É transbordante, querido. Aí você vai começar a impactar todas as pessoas que estão ao teu redor, pode ter certeza. Eles vão dizer assim, meu Deus, o que tem ali? Eu também quero. Eu quero viver isso, sim. E é isso que a gente precisa. Então, espere, dê esse testemunho de alegria. Vive intensamente, sua vida cheia de alegria. Esse é o maior testemunho, querido. É isso que nós precisamos fazer. Rejeite outra coisa, todo merecimento. Olha só, querido, eu vou dizer uma coisa. Tudo que tem acontecido nas nossas vidas é por causa dele. Você está entendendo? Não é porque eu sou bom. Hoje, glória a Deus, nós temos um casamento abençoado, temos uma família abençoada. Mas tu acha que eu tenho mérito? Não tenho. O mérito é dele, porque ele entrou na minha casa, tem feito toda a diferença na minha vida. Querido, não negocie com Deus. Tem gente que acha que é por muito fazer que vai receber alguma coisa de Deus, querido. Não, é fazer o que ele pede para a gente fazer. Vocês estão entendendo? Outra, não, eu tenho que... se eu orar mais eu vou ganhar mais, se eu orar isso eu vou fazer isso. Querido, Deus não precisa de nada nosso. Nada, Ele é autossuficiente, você pode ter certeza disso. Não barganhe com Deus. Tem gente que diz, eu vou dar o dízimo, porque se eu der o dízimo, eu vou ganhar mais. Se eu der uma oferta, eu vou ganhar mais. Quer barganhar com Deus, querido? Pelo amor de Deus, não. Faça de todo o seu coração o que você faz para Deus. E é isso, sabe, é essa voluntariedade que Deus busca de nós. Eu vou dizer uma coisa, em vez de quando eu faço oferta lá, e é difícil a vez que eu faço oferta que eu não falo. Eu digo assim, querido, se tu acha um peso ofertar, não oferta. Porque tu não está ofertando nem para mim, nem para esse lugar, tu está ofertando para Deus. E Deus diz que a oferta que Ele recebe é aquela oferta dada com alegria. Querido, nunca faça nada para Deus como um peso. Porque Deus não vai receber. E tu estás fazendo por quê? Porque tu quer mostrar para alguém, essa é a verdade. Está entendendo? É isso que nós temos que entender. Agora, mas eu estou com o coração assim, então eu não vou dar. Tem gente que acha isso também. Não, vai orar, vai pedir para Deus, Deus quebra esse meu coração duro em nome de Jesus. Me desmonta, Senhor, porque eu quero ser mudado em nome de Jesus. Ele, querido, é muito rico para precisar vender. Você é muito pobre para precisar comprar. Nós não podemos dar nada para Deus. Aceite tudo que o Cordeiro fez. Deus, é uma coisa interessante. Você já parou para pensar que lá o povo de Israel, eles faziam o sacrifício do Cordeiro, certo? Não é? Vamos pensar nisso. O que eles faziam? Eles levavam o Cordeiro e o Cordeiro ficava 4 dias sendo avaliado, sim ou não? Sim, pode ler lá o Velho Testamento que tu vai ver isso. Ficava lá 4 dias. Depois de 4 dias o sacerdote vinha e aceitava quem? O sacrifício, certo? Vocês estão entendendo? O que era visto se era aceitável ou não?
sacrifício. Sabe quem é aceitável? Não é o que eu e você fizemos ou deixamos de fazer, é o sacrifício. Sabe quem é que foi o sacrifício? Jesus, o único sacrifício perfeito, querido. É isso. Hoje nós precisamos aceitar tudo o que Ele faz e tem feito pelas nossas vidas, querido. Não tem mérito. Se alguém tem mérito, é o Senhor. É isso que nós temos que entender. Outra, houve essa transferência. Nossos pecados foram transferidos para Jesus e a sua justiça foi transferida para nós. Os olhos de Deus estão sobre o Cordeiro, não sobre você. Se Jesus é o seu Cordeiro, então fique em paz. Você já está perdoado. É por causa dele. Escolha ser feliz, querido. É uma decisão. Ser feliz é decisão. Assim como ter bom humor, o nosso humor também pode ser uma decisão. Queres uma prova? Pensa bem comigo assim. Tu está na tua casa, está lá fechando o tempo com a patroa, não é verdade? Alguém vai lá, vamos dizer, o pastor foi lá e bateu na tua casa lá, botou o dedo na campainha, tu olhou lá pelo buraco mágico lá, o olho mágico, viu que era o pastor. Na mesma hora teu humor muda, sim ou não? Verdade, gente, muda, tu vai ficar bem humorado, vai botar aquele sorriso colgado na cara, não é verdade? Muda ou não muda? Então nós também podemos mudar. Decida ser feliz. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu vim para Shalom, eu sofri um acidente. Eu bati, vocês sabem aquela caixa de leve entulho? Eu bati de moto naquela caixa. Eu quebrei o braço, a perna e o pé. Eu estava lá passando um tempo ali e tal, e o médico falou assim, tu vai de 4 a 6 meses para... Eu botei aqueles ferros na perna, porque foi tudo fratura exposta e tal. E o médico disse assim, tu vai de 4 a 6 meses para tirar os ferros da perna. Só que Deus disse assim, tu vai tirar em 6 meses. Quando fez 6 meses, no outro dia eu estava tirando os ferros da perna. Mas assim, ali, quando eu estava passando aquele tempo ali, no começo, eu comecei a querer reclamar. Poxa Deus, sabe onde é que eu estava indo? De madrugada. Nós tínhamos a oração 24 horas no final de semana. Eu estava indo orar 2 horas da manhã. Era o nosso turno, a nossa célula. E eu bati de moto. E aí, só que eu tive uma experiência sobrenatural, mas isso fica para uma outra vez que o Sérgio, de repente, sentir coragem de novo me convidar, daí eu conto para vocês. Aí, mas assim, deixa eu lembrar agora que fugiu, gente, meu Deus do céu. Então, aí eu peguei, comecei a murmurar daquela situação. Poxa Deus, estava indo orar, aquela coisa, eu mereço. É verdade, gente. A murmuração acha. Quando a gente começa a murmurar, na verdade, nós achamos que nós merecemos alguma coisa. Isso aí também é orgulho enrustido, gente. Aí meu Deus, eu achava, assim, eu indo lá e eu comecei a querer reclamar. E o Espírito Santo falou, daí foi onde ele falou, tu vai passar 6 meses nessa situação. E a decisão é tua, de como tu vai passar esses 6 meses. Ou tu vai passar bem, ou tu vai passar mal. Eu disse, glória a Deus, aleluia. Eu decido, Jesus, passar muito bem. Na semana seguinte eu já estava indo para o culto, querido. Não consegui ficar tudo porque não achava posição e tal, meio corpo parado e tal. Mas eu não parei a minha vida com Deus, querido. E sabe como é que passou? Aqueles 6 meses passou como se fosse poucos dias. Por quê? Porque eu decidi viver intensamente com o Senhor. Eu fui para o encontro de cadeira de roda. Olha só, fui para o meu encontro de cadeira de roda. Nada vai me parar, querido, porque eu sei em quem eu tenho crido. Querido, nós precisamos renovar nossa mente. Repita assim comigo, eu preciso renovar a minha mente.
Sabe por quê? Eu vou te dizer uma coisa, isso eu tenho falado todo domingo, o povo de Indaial vai ficar expert nisso, e você também, em nome de Jesus. A nossa fala mostra no que realmente nós temos crido. Escuta o que eu vou te falar, vou te dar uma chave agora. Escuta, presta atenção. Sabe o que o diabo faz? O diabo enche a tua mente de mentira. O campo de batalha está aqui, ó. Vocês estão entendendo? É a mente. Então ele começa assim, ó, tu não pode, tu não consegue, tu é um fracassado, tu és isso, e tu não guerreia para impedir esses pensamentos na sua mente. O passo seguinte é você começar o quê? Declarar. É verdade. Eu não posso, eu não consigo, eu sou um fracassado, eu nunca vou dar nada, eu não vai dar certo, Deus não me ama. Lembra que eu falei? Que tem muitas pessoas que não saem nem daqui de dentro, não chega nem na porta ali fora, já perdeu tudo aquilo, o diabo já algemou de novo. Está entendendo? Por quê? Porque declara. Ah, o pastor, quer ver? O pastor fala aqui, sou amado, tu é filho. Aí o diabo diz assim, pode ser o outro, eu não sou. Daí tu pega e declara. O diabo já te pegou. Tem gente que acha que dá lugar para o diabo é só pecado, querido. Não, é as tuas palavras dão lugar para o diabo. As nossas palavras têm poder, gente. E é isso, porque eu criei, eu falei. Eu creio, é minhas crenças, gente. Daí eu falo. Aí o que é? Eu vou dizer uma coisa. Tem dias assim que eu me sinto, gente, a mosca, como é que é? A mosca do cocô do cavalo do bandido. Pior impossível. Sério. Tu tem dia assim? Bem-vindo, eu também. Mas sabe o que eu faço nesses dias? Eu falo que a palavra diz que eu sou. Eu começo assim, Deus, eu sou amado, eu sou filho, eu sou perdoado, eu sou justificado. Eu não sou vencedor, eu sou mais que vencedor. Eu começo a declarar as verdades de Deus sobre a minha vida, querido, em nome de Jesus. A minha vontade é dizer assim, eu não consigo nada, eu não posso, mas eu não deixo essas coisas saírem da minha boca, querido. Eu falo as verdades de Deus sobre a minha vida. Por quê? Porque eu vivo não é mais baseado nos meus sentimentos. Eu não vivo no que o mundo diz que eu sou, e eu não vivo no que o diabo fala de mim. Eu vivo no que a palavra de Deus diz que eu sou, em nome de Jesus. E é isso. E sabe o que tem acontecido? Eu tenho andado em vitória. E por que eu tenho andado em vitória? Porque eu não passo por guerra? Não, querido, eu passo, mas eu venço cada uma delas. E sabe o que acontece? A cada guerra, a cada desafio, eu não sou mais o mesmo. Eu sou mais forte, eu sou mais maduro, eu sou mais parecido com meu Senhor. Amém? É isso. Sabe o que vai começar a acontecer, querido? Nós vamos exalar o bom perfume de Cristo. Sabe o que nós precisamos fazer com Ele? Contemplá-lo. Não é verdade? É contemplar Ele. Sabe o que os nossos filhos fazem com nós? Eles nos vejam. Sim ou não é? É ou não é? E conforme eles vão nos vendo, eles vão fazendo. É ou não é? É isso. O que nós precisamos fazer? Contemplar. Contempla Ele, querido. Usufrua, desfrute. Não é só contemplar, é aprender a desfrutar. Ter prazer na presença dEle, querido. Eu não vejo a hora. Eu não sou melhor do que você. Nada. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu tenho aprendido uma coisa. Senhor, chega de dar murro em ponta de faca. Eu quero a Tua presença, Pai. Senhor, eu por mim eu não consigo. Pai, a obra que Tu me desse para fazer é demasiadamente grande, Senhor. Mas eu não vou na minha força, eu vou na Tua. Senhor, o melhor lugar para mim estar é debaixo das Tuas asas, Senhor. Escondidinho ali. Sabe, querido, aqui, sabe o que é você viver assim, ó? Não é mais por performance. Não está mais baseado no que eu faço ou deixo de fazer, mas sim no que é aquilo que Ele faz e fez
e não vai parar de fazer em nome de Jesus, porque aquele que começou a boa obra em mim e você é fiel para completá-la. Repita assim comigo: eu estou em obras, amém, e o meu Pai é fiel para completar essas obras em minha vida, amém. Vou dar uma salva de palmas para Jesus, até para te dar uma acordada, amém. Identidade em Cristo. Estou quase terminando, mais uma hora e meia. Estamos quase que pregando na África, assim, sabe? Quase. Amém. Identidade em Cristo, querido. Qual é a sua identidade? Querido, qual é a sua identidade? Você é filho. Filho. O diabo vem mentir para você, contar balela, não aceita. Repita para ele: eu sou filho. Acorda de manhã, querido, e diz assim: eu sou filho, eu sou abençoado, eu sou feliz, eu vivo em paz. Abre a tua boca e declara essas coisas, querido, em nome de Jesus, amém. Você é filho, você é filho de Deus, co-herdeiro com Cristo e participante da natureza divina. Querido, eu vou dizer uma coisa: o crente é a coisa melhor que tem. Ele peca? Nunca diga que você não tem pecado, porque todos nós pecamos, amém? Mas eu vou dizer uma coisa: fica difícil para pecar, sabe? Dói. Meu, o que eu fiz? Na hora já bate um constrangimento. Meu Deus do céu, o que eu fiz? Que besteira. Aquele que nasceu de novo, que é selado com o Espírito Santo, querido, sabe o que ele quer? Ele quer se afastar do pecado, querido. E é assim que eu e você temos que viver, sabe? Viver na intensidade de tudo aquilo que Cristo fez por nós. É isso, viva. Deus já te deu tudo que você precisa para vencer o pecado, sabe? O que você tem feito? Tem só aceitado, se conformado? Sabe por que nós nos conformamos com o pecado? Porque a gente se nivela. A gente se nivela, sabe a quem? A outras pessoas. Eu sou pecador, mas eu não sou igual ao Sérgio. É verdade, a gente é assim, gente. Eu sou pecador, mas eu não sou igual o irmãozinho ali. Aí eu te digo, aonde que você encontra na palavra de Deus que a sua régua é o seu irmão? Qual é a nossa régua? É Cristo, querido. E é por isso que é graça. É por isso que é Ele vivendo através de nós. É por isso, querido, que é favor imerecido. É por isso que eu não mereço nada. É por isso, querido, que é Ele vivendo através de mim. É por isso que eu preciso contemplá-lo. É por isso que eu tenho que desfrutar da presença dEle, porque é Ele quem faz todas as coisas. E aquele que é poderoso, a graça do Senhor é tão poderosa, querido, para te salvar. Mas eu te conto outra coisa: ela é poderosa para transformar a tua vida. Aleluia. Viva intensamente, em nome de Jesus. Seja feliz. Você é filho. E Deus, querido, eu quero te dizer, te ama. De repente hoje você está aqui, o diabo está te acusando. Bota o dedo na tua cara. Sabe por quê? Porque tu tem vacilado em alguma área. E sabe o que é o problema? O nosso amor é condicional, certo? Não tem. A gente se esforça para amar o irmão que a gente não é verdade? Sim ou não? Mas eu quero te dizer que Deus não se esforça para te amar. O amor dele pela sua vida é incondicional. Eu vou dizer para vocês, e de repente é a sua visão também. Sabe qual é a visão que eu tinha de Deus quando eu comecei a caminhar com Jesus? Um velho barbudo, com um cajado na mão, esperando eu errar para me dar uma cajadada. Era essa a visão que eu tinha de Deus. E outra, satisfeito, doido para me ver errar, para ficar feliz de eu errando. Era essa a visão que eu tinha de Deus. E de repente é a visão que você tem. Querido, você é o filho amado de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: você está em obra. E nessa caminhada,
Todos nós vamos falhar. Não tem um sequer, querido. Um sequer. Não adianta, nós falhamos. E eu quero te dizer uma coisa: a mão do Senhor nunca está encolhida. Nunca. A mão de Deus está estendida, dizendo assim: vem, filho meu, continua a caminhar, porque eu sou contigo. Amém? Vai lá, querido, continua, não desiste. O único que pode impedir a ação de Deus na sua vida, sabe quem é? Você mesmo. Então, persevere, continue, porque Deus te ama incondicionalmente. Não tente conquistar o amor de Deus, apenas saiba e creia que você é amado. E outra coisa, seja grato, agradecido, que a gratidão esteja no teu coração. Querido, creia, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Tudo coopera. Sabe o teu vacilo? Deus é poderoso para fazer os nossos vacilos cooperarem para o nosso bem, se nós não desistirmos. Você está entendendo? Deus vai te dar mais perseverança, Deus vai te dar mais maturidade, Deus vai usar aquilo dali para te fazer crescer, para você ir mais longe, em nome de Jesus. É isso. E outra coisa que eu digo para você: prepare-se, porque nessa área que hoje você é fraco, Deus vai te dar uma unção. Sabe para quê? Para que você seja esse canal de Deus para ajudar outras pessoas. É você poder dizer assim: olha, eu já passei por isso e eu sei como vencer. E você vai dizer: é Cristo em mim, é Cristo em mim, não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com Ele. Amém? Temos que ser assim, querido. É isso. Então seja grato. A promessa de Deus é que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Obstáculo à gratidão: 3 atitudes impedem que a gente seja grato. Sabe qual é a primeira? Orgulho. Achar que merece alguma coisa, achar que é melhor que os outros, e nós não temos. Outra coisa, queixa, ficar reclamando, murmurando, isso tudo é obstáculo para que a gente seja grato. E outro, a indiferença. Isso aqui é o que mais está pegando as pessoas hoje, a indiferença. Sabe o que é? Quando começa com Cristo, apaixonado, meu Deus, não vejo a hora de dar domingo para estar no culto, não é verdade? Começa pegando fogo, intenso, quer evangelizar até o poste. Meu Deus do céu, olha, ele abre a boca, sai Jesus. Ele não sabe como, Jesus, 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 ele só sabe falar Jesus. Só que o que acontece? O tempo passa. Sabe o que os crentes têm feito? Os crentes têm tornado aquilo que é santo em profano. Sabe como? Tornando comum. Tornaram comum os cultos. Tornaram comum, querido, a comunhão dos irmãos, a doutrina. Tornaram comum a palavra. Tornaram comum as coisas de Deus, gente. É a mesma coisa. É mais um culto. Sabe o que é? Crente carnal. Vive na carne. Quem governa a sua vida? A carne. É isso. Nós precisamos ser governados, sabe pelo quê? Pelo Espírito de Deus, querido. Sabe por que o crente hoje é levado por qualquer vento de doutrina? Você já viu quanta besteira na internet? Meu Deus do céu, que vergonheira. Gente, isso tudo perante o ímpio. Eu digo, Deus tenha misericórdia. Pessoas brigando por doutrina, porque a minha doutrina é essa, a minha doutrina é aquela, porque eu sou do fulano, eu sou do Beltrano. Eu digo, sabe de quem que eu sou? Eu sou de Cristo. O resto é resto, querido. Vou brigar com meu irmão? Podemos ter pensamento diferente, gente. Amém. Mas o que a gente vai fazer? Vamos conviver. Não tem problema. Porque um é pentecostal, porque o outro é não sei o quê. E estão brigando diante do ímpio. O que o ímpio olha e diz? Se eles não se acertam entre eles, o que eu vou fazer lá? Vergonheira. Isso é vexame, querido. Sabe o que é? O homem, pensando ser sábio, tornou-se o quê? Louco. Tornaram-se loucos. Em nome de Jesus, querido. Mas nós não somos esses. Somos aqueles que vão viver realmente
o que a palavra tem falado para que a gente viva, em nome de Jesus. Nós somos aqueles bem fundamentados na palavra, que valorizamos tudo e não somos indiferentes, valorizamos tudo o que Deus tem para nós, com sabedoria. Não estou dizendo agora que você tem que ficar aqui 24 horas, querido, mas você valoriza tudo aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus, e não reclama disso, não tornou comum aquilo que é santo. E outra coisa, perspectiva divina, querido, tenha uma perspectiva divina diante de todas as situações. O fracasso não é um fato, mas uma opinião. Escolha ver como Deus vê suas circunstâncias. Querido, vamos pensar. Se você olha para a vida de José, lá no começo, sendo vendido pelos irmãos, depois escravo em Potifar, tu olha para a situação, só essa parte da história, o que tu diz? Vitorioso ou fracassado? Vocês estão entendendo? De repente a tua história hoje, quem olha de fora vê fracasso, mas sabe o que Deus vê? Você é vencedor. Essa situação vai servir de mola propulsora para te lançar muito mais para frente, em nome de Jesus. Aquilo que é fracasso para o mundo, querido, é vitória para mim e para você, em nome de Jesus. O que nós precisamos fazer? Sair igual uns loucos, fazendo tudo pela frente e tal? Não. Sabe o que eu preciso fazer? Crer. Repita assim comigo: eu preciso crer, em nome de Jesus. E é por isso, querido, que nós vamos ter a perspectiva divina. Desfrute do Senhor. Qual é a busca de todo ser humano? O que ele quer? Vamos lá, gente. Não quer ser feliz? As pessoas querem ser felizes. Repita assim comigo: eu também quero ser feliz. Eu também, gente, eu também quero ser feliz. Sabe por que a minha vida no Senhor é intensa? Porque no Senhor eu experimentei a verdadeira alegria e felicidade. É isso, é nele que nós vamos encontrar, querido. Todo homem busca o tempo todo a felicidade. Todos os nossos atos visam nos tornar mais felizes. Querido, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei vocês, mas quando eu leio a Bíblia, eu viajo. Diz alguns que eu viajo na maionese, mas não é não. Sabe, eu penso assim, gente, eu começo a ler, eu começo a dizer, gente, o que era aquelas pessoas sendo mortas, sabe, sendo feitas como tochas humanas, louvando ao Senhor, sendo comida por leões no Coliseu, cantando louvores a Deus. Querido, sabe o que eles tinham? Uma coisa que de repente muito crente não conheceu ainda: a alegria verdadeira. Nós precisamos conhecer a alegria verdadeira, querido, que é Cristo Jesus. É isso, Ele tem que ser, querido, o nosso prazer, experimentar. O que é Paulo, querido? Os apóstolos apanhando e saindo feliz. Senhor, saíram felizes por quê? Senhor, porque o Senhor achou-nos dignos de apanhar pelo Teu nome. Descobriram ou não descobriram a alegria verdadeira? Eu e você precisamos descobrir a alegria verdadeira. Sabe quem é que vai se encontrar nos ares com o Senhor? É quem já está livre dessa vida, querido. Isso aqui tudo é um treino. Deus quer te levar a ser vencedor, em nome de Jesus. Mas nós não podemos ter nada nos impedindo aqui, querido. Em nome de Jesus, temos que estar soltos e libertos de tudo. Prazer na vontade de Deus. Tem gente que serve a Deus como uma alma penada, pensando que é obrigado a tudo. Encontrei o meu prazer, sabe aonde? No Senhor, querido. É nele que eu encontrei o meu prazer. Vamos ler o Salmo 42:1. Aqui, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Aleluia. Assim é a tua alma com o Senhor, querido. Sabe, a corça, ela suspira pela água, ela corre, porque se ela não ir para a água, quem está caçando ela acha ela, porque ela começa a liberar um cheiro,
e esse cheiro denuncia onde ela está. E daí ela tem que correr para a água para não ser devorada. Assim temos que ser eu e você para a busca pelo Senhor, querido. Esse tem que ser o nosso prazer, a nossa alegria. Louvor espontâneo. Agora vamos e viemos, não é verdade? Quando a gente está apaixonado, o que a gente faz? A gente não cansa de falar bem, não é verdade? O louvor é espontâneo, querido. Quando nós estamos louvando ao Senhor, que coisa tremenda. Gente, aqui, não é verdade? Parou tudo, não estava funcionando ali. Minha projeção era muita beleza num vídeo só, aí não estava liberando ali, sabe? Mas está acostumado com o Sérgio, né? Daí, amém, brincadeira. Mas assim, a gente precisa louvar desse jeito, espontaneidade. Cantamos, querido, independente, não tinha som, não tinha nada, simplesmente a boca exalando daquilo que o coração está cheio, aleluia, e o meu coração está cheio do Senhor. É isso que nós temos que ter, um coração apaixonado, esse louvor espontâneo, venha viver intensamente. Eu não sei, eu posso pedir para eles ficar de pé, Sérgio? Pode ficar de pé? Olha só. Três passos. Como um bom batista, né? Um bom batista. 3 passos para ser feliz. Não, olha só, para viver intensamente. Primeiro, saia da condenação. Não viva no passado, querido. Libere. Tem alguém aqui ressentido, falta de perdão, alguma coisa, querido? Eu vou dizer para vocês, o perdão não é para outra pessoa, é para você mesmo. Você não perdoa para outra pessoa, você perdoa para você, porque é você que está atado a essa pessoa, através da falta de perdão. Libere, perdoe, querido. Sabe por quê? Porque você foi perdoado de todas as suas transgressões. Não viva no passado, isso só está trazendo mais dor e mais tristeza para você. Creia que a sua dívida também já foi paga. Tem gente que fica lá se remoendo, mas aquilo outro, eu tenho isso aqui, eu fui uma pessoa tão ruim. Querido, não tem pecado que Cristo não possa perdoar, querido. Vá para Ele, Ele te perdoa. Outra coisa, viva em paz. Sai dessa agonia. Sai desse estresse, sabe? Hoje todo mundo fala com todo mundo. Como é que tu tá? Estou na correria. Querido, quem sabe chegou o tempo de nós parar. Sabe? Para. Por que tu estás na correria? Claro, na hora do trabalho, beleza? Mas chegou do trabalho, deixa a correria lá, querido. Vai usufruir da tua família, vai usufruir da vida com Deus, vai tirar teu tempo com Deus, vai fazer algo. Viva em paz, descanse no Senhor, lance sobre Ele toda ansiedade, querido. Para de ficar com medo, angustiado, agoniado. Deus vai fazer. Se você viver assim, você vai ver mais a mão de Deus e a ação do Deus sobrenatural sobre você. E outra coisa, seja feliz, abençoado. Decida ser feliz, escolha a felicidade e desfrute da presença do Senhor. Só viverá a sua vida de forma intensa quando descobrir a vida que flui da presença do Senhor. Vamos, querido, vamos viver intensamente. Venha viver intensamente. Querido, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não adianta, quando perder, querer viver. Não adianta. Hoje é o dia. Aproveite a esposa que está do seu lado, aproveite o marido que está com você, aproveite seus filhos. O tempo passa muito rápido, gente. Aproveite a presença de Deus. Já pensou, gente? Vai chegar aquele dia que todos vão passar diante do Senhor. Sabia disso? Todos. O crente vai ter o tribunal dele para galardão, amém? Nós vamos ser esses em nome de Jesus. Mas eu digo assim, vai passar um filme. E já pensou, naquele dia nós olhar assim e ver assim, poxa, Deus mostrando, eu tenho tanto para vocês. E a gente vendo que nós não aproveitamos tudo aquilo que Deus tinha para nós. Não faça isso. Aproveite,
tudo aquilo que o Senhor tem para ti, querido. Aproveite, sabe o que é? Isso é atrair o reino de Deus para a terra, gente. Deus quer que a gente viva de maneira sobrenatural, mas começa na linha natural. O que você pode fazer hoje para mudar? Faça, vai para Deus, busque Ele, diz: Senhor, eu quero mais, eu quero viver isso que eu fui desafiado, eu quero viver intensamente na minha casa, eu quero viver intensamente esse relacionamento contigo, eu quero viver intensamente, querido, tudo que Deus deu para mim. Eu não quero esperar que um dia eu só me arrependa, olhe e diga: por que eu não fiz mais? Eu creio que nós sempre vamos ficar devendo o amor, não tem, mas eu penso que aquilo que a gente puder fazer, que a gente faça, e seja feliz, querido. Escolha a felicidade, escolha, seja feliz, em nome de Jesus. E eu quero orar por você, quero que você decida mesmo, sabe, fazer um novo tempo da sua vida. É você. Eu vou dizer para vocês, ninguém pode fazer isso por ti, sabia disso? A escolha de buscar a Deus é sua, a escolha de viver intensamente é sua, a escolha de viver feliz e alegre é sua. Decida isso. A escolha de ser grato por tudo é sua. Eu não posso fazer isso por você, sabe? Não seja aquele que não vai sair nem daqui da porta e já vai deixar o diabo roubar tudo que está sendo semeado no teu coração. Decida, diz assim: eu vou ser diferente em nome de Jesus. A partir de hoje a minha vida não é mais a mesma, em nome de Jesus, porque eu criei, eu falei. Comece a declarar, sabe, tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. Eu não estou vendo, mas eu creio que aquele que começou a boa obra vai cumprir. Eu creio, eu acredito. Senhor, o meu casamento ainda não está como eu quero, mas eu creio que ele vai chegar em nome de Jesus. Pai, a minha família não está como eu queria, mas eu creio, Senhor, que a tua mão já está sobre a minha família e ela vai ser em nome de Jesus. Começa a declarar a vida de Deus e a bênção sobre a tua casa, querido, em nome de Jesus. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome. Sabe por quê, Pai? Porque não tem nada a ver com a gente, não tem a ver com o que muito fazemos, mas tem a ver com aquilo que tu fizestes, e nós te louvamos e exaltamos o teu nome.